eu comecei a usar droga como a maioria das pessoas, conheci a bebida primeiro, depois eu passei a fumar maconha. E no começo era tudo muito legal, tudo muito divertido, né? Eu levei numa brincadeira. E aí comecei a conhecer a cocaína. E aí, usando muita cocaína, hoje eu não sinto nem cheiro, comeu aqui dentro, eu não tenho olfato mais, de tanta cocaína que eu usei. Eu fui, eu me internei numa clínica de recuperação para dependentes químicos para cocaína, concluí o tratamento. Durante 4 anos eu fui ser mãe da Gabriela. A Gabriela foi gerada, foi o tempo da gravidez toda nessa clínica de recuperação. Quando eu saí da clínica, eu fui ser mãe da Gabriela, eu vivi para ser mãe, eu amamentava, eu cuidava, então ela teve uma pós-gestação bem tranquila mesmo, né? Foi quando meu pai, a gente se mudou de cidade, eu fui morar no Butantã, meu pai veio a falecer e eu fui comprar cocaína na favela e não tinha. E aí eu conheci o crack. Mais barato, 10 vezes maior a loucura que a cocaína, eu falei, é isso que eu quero pra mim, né? Então eu pegava no começo uma pedra de crack, eu ficava louco o dia inteiro, e eu achei aquilo muito legal, era R$5 na época, e me viciei no crack, né? Foi tomando conta de mim, fui vendendo as minhas coisas, primeiro sem ninguém perceber, roupas, relógios, tênis, acessórios, fui ficando sem nada. Depois eu comecei a achar que eu era dona de tudo que tinha na minha casa, comecei a vender as coisas do meu irmão, coisas da minha mãe, no começo ninguém percebia, né? Mas aí foi ficando mais forte a dependência química, foi quando eu comecei a pegar mantimentos para vender também, porque como você não trabalha, você não tem dinheiro para comprar, então eu tinha que sustentar o meu vício de alguma forma. Eu sou uma mulher de 32 anos, né? Tive uma infância muito ruim, além de pobre. Meus pais me batiam muito. Não tinha afeto, não tinha amor, não tinha carinho. Aos 12 anos, comecei a me prostituir para poder trazer comida para casa, para os meus irmãos, porque a gente não tinha o que comer. Pois o meu padrasto bebia, era alcoólatra e viciado em cocaína. Ele gastava todo o dinheiro da minha mãe, que ela trabalhava, com as drogas. E eu comecei a me prostituir para poder conseguir dinheiro e trazer comida para os meus irmãos. Além da prostituição, logo em seguida, aos 13 anos, eu conheci a maconha, né? Porque eu achava legal aquelas pessoas que fumavam, eu queria ser aceita nesse grupo, então eu comecei a fazer uso de maconha. Aos 14 anos, eu conheci a cocaína. A cocaína me levou à destruição. Além de me prostituir, eu usava cocaína diariamente. Parei os estudos. Eu lembro que o meu sonho era me formar na 8ª série, eu não consegui formar na 8ª série por conta das drogas. E eu tive um começo de overdose. Eu estava em um lugar usando muita droga, num bairro perto da cidade onde eu morava. E eu usei muita cocaína e eles me levaram para casa e me largaram na frente da casa dos meus pais passando mal. Eu lembro que esse dia foi um dia que, apesar de eu ter passado por tudo aquilo, aquele sofrimento de estar com aquele começo de overdose, foi um momento que eu senti de carinho e atenção e afeto da minha mãe. Percebi o quanto ela me amava naquele momento. E as drogas, eu consegui ficar bem, eu não me lembro se ela me levou ao médico ou não, mas o tempo foi passando e a questão foi que a droga foi aumentando cada vez mais. Eu vivia para usar e usava para viver. Conheci o crack aos 15 para 16 anos e nunca mais consegui parar de usar. Tive uma filha de um traficante, também usuário de drogas. Cuidei dela sozinha, pois ele foi preso porque ele acabou cometendo um assassinato e eu tive que cuidar dessa minha filha sozinha. E eu tinha, que eu me lembro, 16 para 17 anos. E mais uma vez, para sair daquela vida que eu estava, eu acabei me envolvendo com uma pessoa por interesse financeiro. Eu cheguei a ter um casamento com essa pessoa que durou 10 anos. Eu casei com ele, eu tinha 18, fui embora para o sul e desde então parei de usar drogas, não usei mais drogas, consegui ficar 8 anos limpa. Porém, eu fiz uma substituição do crack e da cocaína, eu passei a usar o álcool. O álcool acabou destruindo o meu lar,
o meu casamento e eu acabei me afundando no crack novamente. Quando eu vim para São José foi quando eu estava no limite do crack lá em... O Ian já tinha nascido, né? Dentre esses usos de droga, a gente sabe que é uma troca. A gente usa a droga da pessoa e a gente é praticamente obrigado a ter relação sexual com ela. E devido, assim, eu já ter... eu já fiz muitas vezes isso, mas devido a eu ter encontrado uma pessoa e usado a droga dela, ela quis ter relação comigo, eu não quis. E aí eu fiquei enrolando essa pessoa durante a madrugada inteira, ela estava cansada e ela me deu um soco no rosto, eu quebrei o maxilar. E aí eu fui para um hospital, foi quando eu descobri que eu estava grávida do Ian. Né, o Ian nasceu, ele ficou toda a gestação inteira eu usando droga, de manhã, de tarde, de noite. Ele nasceu eu usando droga e ele foi amamentado eu usando droga. Né, foi quando ele era uma criança muito nervosa e a médica falou, ele quer a droga, Paulo, ele está abstinente da droga. Ele precisa dela para se controlar, né? Foi quando eu falei, meu Deus, o que é isso que eu fiz com a minha família, né? E aí eu tinha vendido uma compra de R$800 da minha mãe, quando ela tinha feito, eu estava lá em São Paulo, ainda no Butantã, e aí quando ela chegou em casa do trabalho, não tinha nada, nem resto nas vasilhas de arroz, feijão, porque favela você consegue vender tudo que você tem. E aí a minha mãe falou, chega, Paula, ela chorou muito, ela falou, não tem jeito mais da gente ficar aqui. E conversou com meu irmão, isso acho que foi numa segunda-feira, num sábado, a gente já veio para São José para conhecer um apartamento, para morar aqui. Então eu vim para São José como se fosse uma clínica de recuperação mesmo. E eu cheguei aqui, como eu te disse, eu sempre tive facilidade para arrumar emprego. Cheguei aqui, fui procurar emprego, arrumei na mesma semana eu comecei a trabalhar. Um mês dali eu já tinha sido promovida no emprego. E aí eu conheci o meu atual marido, nunca teve problema com dependência química, me ajuda o tempo todo, né? Ele me entende, ele suporta as minhas crises, porque eu não tenho mais vontade de usar droga, mas eu sou irritada, eu sou nervosa, eu tenho bipolaridade, tudo isso é muito difícil lidar. A droga é o mais fácil que eu tirei da minha vida, aprender a lidar com a parte sentimental é o mais difícil, que agora eu entendo, eu consigo nomear os meus sentimentos, né? Conheci o Marcelo, a gente começou a se relacionar devido a um problema de dificuldade com a filha dele. Eu tive uma recaída, eu fiquei usando droga acho que durante quase um mês, assim, sem eles perceberem, pegando pouca droga, indo pra minha casa e fumando na minha casa. Com os meus filhos mesmo, minha mãe começou a perceber e minha mãe falou, olha, eu vou falar pro Marcelo, não tem jeito. Foi quando eu peguei uma quantia grande de dinheiro e fui pro banhado. Quando eu cheguei em São José, a facilidade com que eu via, porque a gente conhece onde tem, isso daí é muito louco eu te falar, mas a gente sente aonde tem. Tem muitos pontos de venda, de tráfico de drogas, são muitos mesmo, muito próximo do outro lugar. Favelas assim, uma de um lado da rua, outra do outro. Foi quando eu fui pro banhado, né, e me internei em um barraco para usar droga de manhã até a noite. Foi quando eu tive eu costumo dizer que foi um despertar espiritual, porque nem as clínicas que eu passei fez eu ter essa visão, né? E aí eu vi que eu não queria aquilo para mim mais, larguei tudo lá nesse barraco. Meia-noite pedi pro meu marido me buscar no banhado, subi todo o banhado, porque eles não podiam descer lá para buscar. E aí, desde então, eu nunca mais eu me permiti a usar. Eu passo, porque eu já falei, por crises, é difícil lidar, é um dia de cada vez, é momento a momento, é situações a situações. Eu estava cansada de tudo aquilo e fui embora, larguei tudo que eu tinha e voltei para São Paulo, para casa dos meus pais. Não chegou meses, acho que um mês limpa, mas depois eu me vi em decadência de novo no crack. O crack passou a fazer parte da minha vida novamente, eu perdi tudo, minha família me mandou embora, eu fiquei na rua. E onde eu tinha uma grande amiga, tenho uma grande amiga que soube dessa situação que aconteceu comigo, de estar na rua, envolvida com drogas, e me convidou para ir para a casa dela. E eu fui. E ela falou, minha filha mora em São José dos Campos, no Urbanova, ela faz faculdade da Univap. Você vai para lá, você fica um tempo morando com ela e quem sabe dá certo, né? Vamos tentar uma nova vida? Eu falei, vamos, eu topei, porque eu não tinha nada a perder. Aí, quando chegou aqui em São José dos Campos, eu estava com ela, né, morando com ela. Eu conheci o meu atual companheiro, que hoje eu sou casada com ele há 3 anos. E a gente acabou ficando junto, consegui recuperar a guarda dos meus filhos que estavam morando no Paraná, que eu tenho 3 filhos, né? 2 deles moram comigo. Uma não, por opção dela, quis morar com o pai. Só que há 2 anos eu venho batalhando contra o crack. Eu tive uma recaída, comecei a usar crack novamente aqui em São José dos Campos. E desde então eu perdi emprego, perdi confiança do meu marido, eu tinha carro, agora não tenho mais. Eu tinha cartão de crédito, agora não tenho mais.
dinheiro, não tenho mais, eu não posso ficar com nada de dinheiro no bolso, sabe? Porque eu não tenho habilidade para lidar com isso, né? Então, meu marido faz de tudo para que eu não tenha dinheiro para não ir comprar drogas. Então, faz o que? Uns 10 dias ele me internou numa clínica e eu não gostei dessa clínica, eu não quis ficar. E ele me internou involuntariamente, contra a minha vontade. Fui internada contra a minha vontade e eu estava lá até esses dias. E vai fazer alguns dias eu consegui fugir dessa clínica, porque eu não queria aquilo lá para mim, não era o lugar que eu queria estar. Eu fugi da clínica, eu esperei todos os funcionários lá, né, dar uma bobeada, assim como se diz, né, uma falta de atenção deles. Consegui escalar o muro, pulei, tive que pegar várias caronas, eu estava em São Bernardo do Campo, para chegar até aqui. Daí eu cheguei aqui, ele falou que não queria mais, porque eu precisava me internar, porque eu estou doente, que ele não queria mais um relacionamento assim, porque ele também acaba adoecendo, porque ele é o codependente e ele adoece junto, né? Porque um dependente químico, ele não adoece só, ele adoece várias pessoas em volta dele. E eu decidi que eu não vou mais usar e não quero mais usar mesmo, quero tocar minha vida, quero ser feliz com meus filhos, porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho os filhos saudáveis, lindos. É isso que eu quero para mim, uma vida nova, um recomeço novo. A questão da mulher, assim, o que a gente vem percebendo pelas pesquisas é que cresceu muito o uso de álcool, né, por mulheres, e em decorrência também o uso de outras drogas. E a mulher, ela tem sempre um impacto muito importante, porque a mulher, ela geralmente tem uma série de pessoas em torno dela e às vezes até dependendo dela, né? Então, realmente, assim, a dependência química para mulheres, ela tem que ter um tratamento específico, por isso que aqui em São José nós temos o SAMA, que é um serviço que trata especificamente mulheres e adolescentes, porque elas precisam ter o espaço dela, a discussão delas e também um serviço que contemple as necessidades próprias da mulher, né? Então, filhos, família, todo um entorno que geralmente num serviço onde tem homens você não consegue tratar com tanta especificidade, né? Então é muito interessante a gente olhar a mulher, olhar o quanto cresce hoje, a prevenção também precisa olhar hoje para as meninas, porque hoje as meninas bebem ou consomem drogas quase tanto quanto os meninos. E há 10 anos atrás tinha uma boa diferença, às vezes até de 30% entre os usuários por gênero. Hoje você já quase não vê mais essa diferença. A Prefeitura de São José, ela tem várias ações voltadas ao dependente químico, que elas vão se dividir entre os vários eixos, porque a dependência química ela não tem um eixo só. Então, a dependência química ela tem o eixo do tratamento, que basicamente é feito pela Secretaria de Saúde. Ela tem o eixo da prevenção, que é onde talvez seja o trabalho mais difícil, que é esse de você prevenir que as pessoas cheguem a essa doença. Ela tem o eixo de reinserção, que é você fazer, depois que a pessoa se tratou, você conseguir fazer essa reinserção social. E também esse eixo, vamos dizer assim, da repressão, né? Que é você tentar inibir um pouco a venda, você tentar inibir que as pessoas comprem, né? Então, a Prefeitura de São José trabalha nesses eixos. Na questão do tratamento para dependência química, São José hoje tem uma rede de atendimento, né? Então, só para contextualizar um pouco para você, porque assim, o tratamento para dependência química, muitas vezes, quando você diz assim, meu filho está usando drogas, automaticamente o que a família deseja é internação. Tem internação? Nós vamos buscar internação, porque ele está usando drogas e ele precisa internar. Mas o que a ciência diz hoje em relação ao tratamento da dependência química? Que a última opção de tratamento para o dependente químico é a internação. E que existem um leque de opções para que ele consiga se tratar sem ter que ser excluído da sociedade, vamos dizer assim. Porque geralmente esses tratamentos, eles são feitos em clínicas
que a pessoa fica minimamente 6 meses lá, né, do que eles chamam de desintoxicação. Então, a São José tem uma rede de atendimento para isso, tem portas de entrada, então as portas de entrada são o CAPS Álcool e Drogas, a UPA de Saúde Mental e o SAMA, que é um serviço voltado só a adolescentes e mulheres. E aí, nessa porta de entrada, o que acontece? A pessoa diz, olha, eu quero me tratar, né? Eu preciso fazer um tratamento para dependência química, ou a família procura, né? Aí, essa pessoa é acolhida por um profissional capacitado, de nível superior, que sabe, né, abordar a questão. Ele vai fazer um encontro com esse profissional, muitas vezes se a família estiver junto, a família também vai para esse encontro. E dali, ele traça o que nós chamamos de um projeto terapêutico, que é o projeto de tratamento para essa pessoa que está fazendo uso de droga. Eu acho que o papel do psicólogo é conseguir fazer primeiro, conquistar a confiança do dependente químico, porque todo dependente ele tem muita dificuldade de se abrir e de confiar em alguém para contar o que ele está passando, porque a droga é algo assim que tem muito preconceito em torno. Então é muito difícil um dependente se abrir com um profissional para contar realmente o que está acontecendo, porque geralmente ele tem vergonha, ele tem receio de ser julgado. Então acho que o papel do psicólogo primeiro é acolher, né? O segundo ponto é tentar redirecionar a vida dele, né? No sentido de disciplina, no sentido de organização, de limites, porque o dependente tem muita dificuldade disso, né? Porque a droga tira totalmente isso. Organização, limites, projetos, responsabilidades. Então acho que isso também é importante do psicólogo. Também eu vejo que a importância do psicólogo no sentido de mostrar para o dependente que existe uma possibilidade de viver sem a droga. Porque geralmente um dependente, quando ele chega para um tratamento, ele quer parar, mas ele não consegue acreditar que é possível. Então, o profissional que trabalha nessa área, ele tem que estar sempre incentivando para que o dependente acredite que é possível sair. Porque se ele primeiro não tiver essa crença, essa fé, não adianta todo o trabalho que é feito, porque ele não vai aderir ao tratamento. Então, a primeira coisa, ele precisa acreditar que é possível. Ele precisa querer. Então, acho que o papel do profissional é esse, gerar nele essa esperança e o desejo de querer essa mudança. Na verdade, a Prefeitura de São José, além da questão do tratamento, né, a gente trabalha nos outros eixos, como eu te disse. A questão da prevenção tem sido uma questão que a gente tem olhado bem de perto, porque assim, a dependência química, ela é uma doença de prognóstico muito ruim. Então, o que a gente fala, né? O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que pouquíssimas pessoas que se dispõem a tratar a dependência química conseguem ficar abstinentes em um ano. Esse índice hoje é em torno de 20%. Então, 20% das pessoas que falam assim, eu quero me tratar da dependência química, conseguem ficar abstinentes. Então, a gente vê como é importante, e para além disso, a dependência química comete toda a família. Então, uma pessoa que tem a doença da dependência química, geralmente ela tem 3, 4 pessoas envolvidas na doença com ela, né? Porque é uma doença que compromete. E aí, a partir daí, a gente percebe a necessidade de se fazer um programa de prevenção, mas que dê resultados e que seja eficiente, porque os programas de prevenção geralmente não têm dado muito certo, porque senão a gente não tinha um aumento tão grande de usuários, não é verdade? Então, a gente tem trabalhado já há 1 ano e meio algumas propostas de prevenção ao uso de drogas, mas propostas assim, que tenham uma eficácia comprovada, né, pela ciência, porque hoje nós temos estudos nesse sentido, e que sejam de acordo com aquilo que a população precisa. Então, a gente tem trabalhado, né, junto às escolas, junto às comunidades. O nosso foco tem sido sempre crianças e adolescentes, para impedir que essas crianças ou adolescentes iniciem o consumo, e se já iniciaram, que elas possam retardar ou diminuir esse consumo. Primeiro vamos falar da parte física. Existe sim o tempo que o organismo ele passa pelo processo de desintoxicação. Esse período, no máximo, é de 1 a 2 meses. Então, esse período é imprescindível um tratamento
de internação. Por quê? Porque o organismo vai estar se desintoxicando e o dependente vai ter vontade de fazer o uso, porque o organismo sente falta. Então, 2 meses no mínimo, é imprescindível. Porém, não tem só essa questão física, né, da abstinência. Existem outras questões envolvidas que são psicológicas, que são sociais, que são familiares. Então, eu acho que seria muito importante no tratamento que o dependente tome a consciência, por exemplo, de quanto que a droga afetou a sua vida, porque normalmente o dependente, quando ele chega para um tratamento, ele não tem essa consciência, ele nega o problema da droga. Ele acha que às vezes a droga atrapalhou, mas nem tanto assim. Então, enquanto ele não tem essa consciência das consequências, da dor que o uso trouxe para ele, enquanto ele não tem essa consciência de que o uso está fazendo mal não só para ele, mas em média para 10 pessoas que convivem com ele também são prejudicadas. Então, primeiro ponto é isso, ele precisa tomar essa consciência para que depois ele possa querer a mudança. Porque enquanto um dependente não percebe a dor de usar, não percebe que a dor é maior do que o prazer, porque usar droga é prazeroso. Eu já ouvi relato de rapazes que eles contam, olha, a sensação de prazer de usar uma droga é 10 vezes mais do que você ter um orgasmo. Então, assim, é muito prazeroso, por isso que se usa a droga, não é ruim. O que é ruim é a consequência, né? Que ele se torna à margem da sociedade, ele tem muitas perdas, né? Então, ele precisa tomar essa consciência. Primeira coisa, para ele querer. Então, a gente fez a resposta do mapa do crack junto com o Conselho Municipal sobre Drogas, que tem representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, das comunidades terapêuticas, da sociedade civil. E aí, quando nós fomos montando, né, o questionário, o nível deu médio, porque na verdade o crack ele tem um impacto social muito grande, né? E agora, se você for responder assim, por exemplo, o problema do crack é grande para você? Se eu tiver usuários de crack na porta da minha casa, eu vou achar que ele é um número imenso. Se eu não tiver, eu vou achar que ele é mais ou menos. Então, a gente fez esse questionário com as várias frentes, justamente para a gente ter clareza de qual é esse número na cidade. E nessa última pesquisa que nós fizemos, que foi do nosso município, o número de usuários do crack ficou em 2%. Então, assim, é um número grande dentro da população? Mas o álcool é um problema muito maior, porque 49,5% dos nossos adolescentes usam álcool. Eu vejo que progrediu o uso. Hoje o número de dependentes estão muito maiores. Foi feita antes uma pesquisa que era em média 60 mil dependentes aqui em São José dos Campos. Então, isso já faz alguns anos. Então, não é pouco não, é bastante o número de dependentes químicos. E é claro que nem todo mundo que vai experimentar a droga vai se tornar um dependente, mas em média, de 10 pessoas que experimentam, 4 vão se tornar. Então, e a dependência química é algo assim que tem sido progressivo aqui. Uma coisa também que eu percebo assim, antigamente tinha um certo até receio em relação à droga, então as pessoas usavam muito escondido, tinha toda uma dificuldade, né? Hoje não, hoje você vê às vezes adolescente de 13, 14 anos usando droga na rua, livremente. Já vi isso várias vezes, né? Então parece que está muito mais permissivo a situação. Então eu vejo que, na minha opinião e na minha experiência, eu vejo que aumentou. E também aumentou assim, a faixa etária, né? Antigamente, em média, com 18 anos, né? Hoje em dia você já vê criança com 12, 13 anos de idade que já está se envolvendo com droga. Eu acho que o índice é muito alto. Inclusive, é notável nas ruas, que a gente anda no dia a dia, a gente vê pessoas, passam pela gente, você vê, tá explícito isso, que São José dos Campos tem muitos usuários de crack.
certamente se a gente pode dizer que é o inferno, se o inferno existia, que era o inferno, né? No sentido de feiura, né? De estrago, de lixo, a própria situação do ser humano, né? Como que o ser humano se propõe a viver em tal situação como nós aqui encontramos. Então, nós, ao entrarmos aqui, certamente vocês têm fotos em arquivo, né, da situação totalmente feia, né, questão de lixo, como vocês viram na recepção, né, esse rústico foi retirado porque ali a parede estava toda preta, né, queimado. Se vocês observarem os tacos, ainda temos manchas, embora foi restaurado, né, para usar o traque, usar a droga, queimar. Aqui dentro existia já um comércio, vamos dizer assim, em que a pessoa ela não precisava sair daqui para poder alimentar o seu vício, né? Então já tinha aqui pessoas vendendo a própria cachaça, a própria droga, né? Então fazia dinheiro já aqui dentro, né? O capital, o rendimento do capital em relação à dependência química já estava aqui dentro. A Casa Sol, né, vamos dizer assim, ela é como se fosse um guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva nós temos 4 pilares, né? O primeiro deles que eu posso falar para vocês, que é o Ruas Resgatando, que significa resgatando uma alma sofrida, onde nós temos em torno de 60 a quase 100 voluntários que se dividem às quintas e aos domingos, né, à noite. Eles se encontram, hoje eles já se encontram aqui, já preparam, né, todo o aparato que eles vão para a rua e levam uma palavra, levam um alimento, na medida do possível uma roupa, né? Mas nós tomamos todo o cuidado também para que isso não se torne um vício, né, em relação a eles. E o Ruas, então, né, que são essas pessoas que nos ajudam, vamos dizer assim, numa linguagem nossa, né, de igreja da cidade, nesse evangelismo, né, junto com esses moradores de rua. Nós já temos um projeto, né, de uma sala que vai ser como uma loja de roupa, onde a pessoa ela pode ir lá, ela pode escolher um calçado, ela pode escolher uma peça íntima, uma calça, um bermuda, uma blusa, enfim, né? Então, uma dignidade de escolha da parte, da nossa parte em relação a ela. E essas roupas são todas doações, né, que nós recebemos as doações, fazemos uma triagem, né, uma qualificação daquilo que é bom, né? Nós separamos o joio do trigo em relação a essas roupas para disponibilizar para essas pessoas. Depois ela, né, do banho e tudo mais, ela toma uma refeição e a nossa ideia é que ela participe conosco de uma oficina, de uma palestra, que ela faça esse processo de reintegração, né, vamos dizer assim, de recuperação também ao mesmo tempo, junto conosco aqui, né? Esse é o nosso ideal, esse é o nosso sonho, que essas pessoas fiquem conosco, né? Eu não vou deixar uma pedra tão pequena derrubar a minha vida, os meus sonhos, porque desde os meus 15 anos, dos meus 13, 14, eu não consegui produzir mais nada, realizar mais nada. Então eu quero poder um dia realizar algo, fazer algo acontecer, sabe? Ter uma sua história, eu quero isso para mim. Então a partir de agora eu tomei a decisão de não usar mais. Além de fazer parte agora aqui da Casa Sol, eu decidi entregar minha vida a Jesus, porque eu acho, não tenho certeza, que sem Ele eu não vou ser capaz, eu preciso da ajuda dEle nesse momento. Para mim, isso, eu tô voltando a sonhar, voltando a ter objetivo, voltando como se eu fosse uma criança de novo, que você tem sonhos. Ah, quando eu crescer eu quero ser alguém. É isso, eu tô tendo sonhos e eu quero seguir essa linha de raciocínio que eu tô tendo agora. Quero poder voltar a estudar, ser alguém, para me poder ser referência para os meus filhos. 2 anos e 3 meses, que eu tô limpa de nada. Hoje eu entendo que tudo que eu vivi, todo o sofrimento que eu passei, era um propósito de Deus para minha vida, né? Eu sempre fui muito amada, Deus sempre me deu livramentos de cadeia, de morte. Se eu contar para vocês os livramentos de mercado que eu fui pega, uma vez eu fui pega na Leroy Merlin com R$8 em torneira e eu não fui presa por isso. Eles me liberaram assim, vai embora para casa e não passe mais aqui. Então eu sempre tive as mãos de Deus tendo esse cuidado comigo, né? E aí quando eu cheguei aqui em São José, que eu conheci a igreja da cidade que meu marido me levou, a gente já foi para uma célula, né, e com muito cuidado, como eles têm, eles me direcionaram para o pastor Vanderlei, que é um culto para dependência química. Ali eu fui muito bem recebida, muito amada, sem julgamento, né,
E ali eu comecei a servir no ministério, e aí logo já veio a Casa Sol, né, que eles têm esse trabalho aqui. Então eu sei o quanto é difícil tirar as pessoas da rua, eu sei o quanto não há esperança você tendo ali. Eu também não tive esperança um dia, eu achei que eu ia morrer usando crack, porque a gente faz tudo por eles, ele domina a vida, você só pensa em usar, só fazer uso o tempo todo. O tempo todo você trabalha para isso, a sua cabeça só gira em torno disso. Usou a pedra, você acaba de usar, você quer usar de novo e daqui a pouco de novo. Por isso, geralmente, eles andam em turmas e sempre próximo de onde tem o ponto para comprar, para não ter que ficar caminhando o tempo, porque é o uso frequente o tempo todo. E aí, hoje eu entendo o meu trabalhar, hoje eu entendo que a minha vida ela vai significar muito para as pessoas que ainda estão no uso, dar uma esperança, né? Como se fosse uma missão. Sim, hoje eu entendo que esse propósito de Deus para minha vida, e eu vim para isso, né? E eu consigo abordar essas pessoas de uma forma diferente, porque quando você vive aquilo ali, são pessoas que já não têm o amor da família mais, talvez por culpa deles mesmos, eles se afastaram, mas ninguém mais acredita neles. E aí um abraço parece que junta todos esses pedaços que você está desmontado, você está, né, totalmente destruído. E um abraço de uma pessoa, eles não sabem nem abraçar, eles têm essa dificuldade, né, de interagir com as pessoas, porque eles já não vivem em sociedade faz tempo. Então quando você recebe, você fala, olha, eu também passei por isso, olha, tem solução. A pessoa te olha e fala assim, mentira, né? Não acredita. E aí você começa a contar e fala, olha, eu sei o que é ficar sem. Aí as pessoas te ligam e falam, olha, eu tô com vontade de usar. E aí você fala, calma, é assim mesmo, vamos conversar. E aí passa 2, 3 dias, aquela pessoa não usou. É tão gratificante. Se eu conseguir tirar uma pessoa da vida que nem eu fiz, eu acho que a minha missão tá cumprida.